Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, muito bom dia a todos e todas. Hoje é sábado, 21 de agosto de 2021. Estamos no ar com o programa Conteúdos do Paradireito, pela emissora RCI-AM 1320, Rede Comunicadora Iguaçu, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Vamos lembrar que, segundo o verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, o paradireito é a ciência aplicada aos estudos técnicos, paratécnicos, pesquisas e parapesquisas teáticas do conjunto de normas, princípios e paraleis das manifestações conscienciais ou pensionizações justas, íntegras e retas, conforme fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos, a partir do emprego correto da energia imanente, na vivência e para a vivência da mega fraternidade, porque o paradireito é para todos. Estamos aqui apresentando o programa, eu, Thaís Oliveira, e meu companheiro de rádio, Eliel Queiroz. Temos a honra de receber o professor Marcelo Rouanet. Ele é bioquímico e tradutor, autor dos livros conscienciológicos, A Consciência Multifacetada e A Evolução da Consciência e a Parapolítica. Ele é professor da Conscienciologia e criador de cursos em Evoluciologia, Pesquisologia e Parapoliticologia. Pesquisador dos Colégios Invisíveis da Parapoliticologia e da Pensenologia, voluntário da ARAC. Acessou a Conscienciologia em 1998. E o tema de hoje é Parapoliticologia e o Paradireito. Seja muito bem-vindo, professor Marcelo, e agora eu passo a palavra ao professor Eliel. Bom, professor Marcelo, é uma satisfação muito grande você estar aqui conosco no nosso programa. Eu desejo o bom dia a todos os ouvintes. Se você quiser também desejar o bom dia para os ouvintes, fique à vontade. Bom dia, é um grande prazer estar aqui, poder conversar um pouco com vocês, com o público, e espero que o programa seja bom, com boas participações. E só para esclarecer que eu comecei na Conscienciologia, na verdade, em 1995. Em 1998, eu comecei o voluntariado. Muito bom, professor Marcelo. Muito bem, Então, o que acontece? Nesse primeiro bloco, então, nós vamos tentar, que a temática é justamente para politicologia e para direitologia. Então, o que é, essa parapoliticologia e como que ela se relaciona com o paradireito? Tá ótimo, Eliel. Então, a parapoliticologia, ela estuda a política pela perspectiva do paradigma consciencial. Quer dizer, é a política, por exemplo, multidimensional, não só a dimensão intrafísica, mas extrafísica, que nós, no paradigma consciencial, conhecemos, que a vida continua depois da vida física e antes da vida física. Então, é questão de ampliar os horizontes. A política não é simplesmente para comer, por exemplo, que é importante, que é indispensável, mas é também para evoluir enquanto consciência que tem várias vidas, que vai viver muitas vidas intrafísicas e extrafísicas. Então, ela transcende a mera transitoriedade no planeta, em algum planeta intrafísica, mas quer dizer, a evolução vai continuar. Então, a parapolítica, ela abrange também esses outros aspectos que a política comum, que é necessária, não abrange. Em relação a paradireito, existem proximidades, existem várias proximidades. Nós poderíamos pensar, por exemplo, que
dentro da parapolítica, o maxi-mecanismo interassistencial, existem os serenões, que são os parapolíticos, existem os evoluciólogos, que podem ser considerados os parajuristas, atuam no nível do paradireito. Eu, pessoalmente, nas minhas pesquisas, apesar de a paradireitologia não ser da minha área de pesquisa, minha área de pesquisa é mais a parapoliticologia mesmo, mas eu tenho visto encontros, convergências notáveis com o paradireito. Então, nas minhas pesquisas, principalmente em democracia, que nós vamos conversar mais adiante, eu tenho notado a importância do direito dos outros, do direito das outras consciências de terem a opinião delas também, de terem as ações cosmoéticas também. Então, eu tenho notado isso, é que a parapolítica tem se encontrado com a necessidade muito grande do direito das outras consciências. Muito bom, professor Marcelo. Acho que isso aí é bastante interessante, a gente saber os bastidores disso, né? Então, às vezes, não é só o que está aqui no intrafísico, né? Então, usando pelo paradigma consciencial, existem todos os bastidores, né? Que está permeando e a gente, às vezes, nem sabe que isso está acontecendo, né? Que são os bastidores do processo extrafísico. E aí, antes da gente partir para a parapoliticologia mais aprofundado, Marcelo, eu queria só colocar uma coisa assim, de que forma a gente consegue entender, né, assim, na sua prática, né, que a parapolítica é uma coisa que é próxima da gente. Aquilo, a gente pode se tocar que aquilo é a manifestação da parapolítica. Você consegue ver na sua prática aonde você conseguiu perceber essa prática da parapoliticologia no seu dia a dia? Sim, eu consegui, Eliel. Eu consegui, eu acho que de várias maneiras, algumas maneiras provavelmente eu nem vou me lembrar aqui para falar para você, mas eu vou falar logo de cara a mais evidente para mim, porque, na verdade, até mesmo antes de conhecer a Conscienciologia, eu já tinha vivência e estudos na política. Então, quando eu vim para a Conscienciologia e, posteriormente, eu comecei a pesquisar a especialidade, ou dentro da especialidade parapoliticologia, eu vi que tem muito, para mim, pelo menos, tem muita correlação, porque eu vejo umas questões interessantes na Conscienciologia, principalmente dentro daqueles que atualmente estão na Conscienciologia, estão pesquisando, que estão estudando, voluntariando na Conscienciologia. Eu vejo que existe uma certa politização da parte por uma grande parte de pessoas que estão na Conscienciologia atualmente. Nos tempos atuais, essa politização tem crescido. Então, eu vejo que é uma questão inerente à evolução consciencial de a gente querer um ambiente melhor, com mais liberdade, mais evolução, mais educação. Então, eu vejo a grande importância da política, da ciência política e da parapolítica, quando eu vejo gente da Conscienciologia, por exemplo, não só na Conscienciologia, né, mas na Conscienciologia muito interessada, eu percebo na política, nas questões políticas atuais, questões até históricas, mas eu vejo a importância da contribuição
da parapoliticologia, que é uma ciência. A conscienciologia são neociências pelo paradigma consciencial. Eu vejo a importância nesse interesse das pessoas pela política, trazer um ângulo, um embasamento científico. Então, eu vejo muita, por exemplo, muita ideologia da parte de alguns, muito partidarismo, e da parte de outros mais ponderação, mais prudência. Tudo isso dentro da mesma conscienciologia. Então, eu vejo que a minha contribuição, a dos colegas do Colégio Invisível da Parapoliticologia, que também pesquisam, é de trazer um ângulo científico, a cientificidade na política. É isso que é uma grande contribuição, porque a política ela pode ser vista da perspectiva ideológica, pode ser vista da perspectiva partidária, mas, às vezes, falta uma base mais profunda da ciência, que vai ver com um distanciamento científico possível. Aquilo que for possível envolve a nossa vida, mas, por outro lado, nós sabermos olhar os diversos olhares sobre a política, não aquele olhar que a pessoa já está acostumado, mas ela olhar sobrepairando, um olhar de cima, acima das paixões partidárias ideológicas, embora não as ignorando, mas uma perspectiva mais isenta e mais científica para as conclusões que cada pessoa for tirar. E a liberdade de cada um ter, o para-direito de cada um ter a sua posição política atual, posição filosófica atual e o seu direito de aprender e de continuar evoluindo. Você falou uma coisa que eu achei interessante, Marcelo, que é até a questão do Colégio Invisível da Parapoliticologia. Nós somos ouvintes aqui, tem pessoas que não é da Conscienciologia, que assiste o programa da rádio. Então, o que é, né, o Colégio Invisível da Parapoliticologia e como que ele funciona? Você podia falar um pouquinho sobre isso? Claro, eu posso falar sim. Posso falar principalmente com base na minha experiência, não só na minha, mas de colegas que fundaram junto comigo o Colégio Invisível da Parapoliticologia e alguns que entraram depois também, depois da fundação. Então, isso aí foi em 2013. Em 2013, nós reunimos além de mim, algumas outras pessoas da Conscienciologia que se interessavam pelo tema para fundar o Colégio Invisível da Parapoliticologia no CAEC, dentro da Unoteca, em Foz do Iguaçu. Então, eu, pessoalmente, viajei, eu moro em Vila Velha, no Espírito Santo, atualmente. Eu viajei para Foz do Iguaçu, outros viajaram de outros estados, de outros lugares, de outras cidades, alguns em Foz do Iguaçu mesmo, que se dirigiram para o local para conversar com o coordenador dos Colégios Invisíveis, o Roberto Almeida, para ele explicar também como é que são os colégios. E, na época, eu devo dizer que eu já era pesquisador, desde o começo daquele ano, 2013, do Colégio Invisível da Cosmoeticologia. Então, do meu lado, e de mais dois outros colegas, que também eram desse Colégio Invisível, o da Cosmoeticologia, me ajudaram também, junto com outros, a fundar o Colégio Invisível da Parapoliticologia no final de 2013, daquele mesmo ano. Então, a questão para mim é que existiu e existe uma continuidade
de áreas, por exemplo, a cosmoeticologia com a parapoliticologia. Então, como eu já tinha também experiência política, como eu já tinha falado, né, anterior, eu uni isso com esse meu intento de fundar, porque eu percebia que a Conscienciologia, além da cientificidade, precisava, na minha visão, na época, né, de uma discussão maior, mais profunda sobre a própria democracia mesmo. Então, eram necessidades teóricas, mas eram principalmente necessidades práticas de melhorar a institucionalidade dentro da Conscienciologia, relação entre os voluntários, relação entre direções e voluntários e assim por diante. Agora, existiram outros vetores também, outras vertentes. Existiam pessoas que eram ao contrário de mim, que era mais interessado, por exemplo, na teoria e não estava com um pensamento na prática. Simplesmente se interessava teoricamente pelo assunto. Então, existiram pessoas que são mais interessadas na parte, por exemplo, extrafísica do que na teoria política, por exemplo. Então, nós juntamos todas essas visões, então, por isso que o Colégio Invisível da Parapoliticologia ele é pluralista e democrático. Muito bom. Eu acho isso muito interessante, porque a gente tem, né, uma pesquisa séria, né, dentro desse tema, né? Então, você vai desde o processo intrafísico até o processo extrafísico, como que permeia essas condições, né, extrafísicas com relação à parapolítica, a política que como base que existe aqui. Então, o que existe de diferente lá? É muito bacana a gente ver que tem pessoas como você e como um grupo de pessoas que se interessa por essa temática, estuda por essa temática. Tá? Então, nós estamos terminando esse primeiro bloco, depois a gente vai ler uma pensada ler a pensada no próximo bloco, e aí depois a gente fecha com alguns contextos, tá bom? Enquanto isso, então, eu vou chamar então, a Thaís para a gente puxar os nossos comerciais. Vamos fazer uma pequena pausa para os nossos comerciais, e você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da Rádio RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI, e no YouTube da Paradireitologia, lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI, Rede Comunicadora Iguaçu, dando prosseguimento ao bate-papo com o nosso convidado, o professor Marcelo Rouanet. Eliel, é com você agora. Bom, professor Marcelo, muito bom. Nós estamos agora no nosso segundo bloco, e aí eu gostaria de que você pudesse comentar uma pensata que é muito interessante dentro desse contexto. Eu vou ler essa pensata, e aí eu gostaria de ver o seu comentário a respeito dela, tá? Então, a pensata é da Lex Mediorto Pensatas, volume 2, página 1328, a epígrafe Parapoliticologia. E aí ela diz o seguinte: a inteligência evolutiva dos evoluciólogos e dos seres serenões é irresistível e, portanto, a hierarquia vertical entre as consciências, considerando os níveis conscienciais, é fato parapolítico. Entretanto, tal situação firma-se no maximecanismo multidimensional interassistencial, a partir do megafraternismo da transafetividade de consciex, da comunex evoluída. Assim, o líder interassistencial sustenta cosmoeticamente as situações e o pugilo de consciências organiza-se
democraticamente no Colégio Gestor da Democracia Direta. Eis aí as bases de funcionamento da democracia pura. Bom, é bastante informação. O que você pode comentar a respeito disso? Eu posso comentar que, por exemplo, que me agrada muito, converge muito com o meu sentimento e com o meu pensamento, né, com o meu pensamento. Eu gostei demais, gostei. A questão da valorização, por exemplo, da consciência e da singularidade consciencial de cada um, como que é valorizada. Então, eu acho uma coisa linda, né? Essa pensata, adorei. A questão da democracia pura, porque tem gente que é desconfiado da democracia, e a democracia realmente ela não é perfeita, ela é perfectível, na verdade, porque para a democracia ser melhor, não é suprimindo, é praticando. Quanto mais democrático, vai colocando para fora, as consciências vão colocando para fora os conteúdos delas. Nós vamos aprendendo uns com os outros, isso é maravilhoso, até com os erros, eventualmente. As consciências podem errar, sim, elas erram, mas na prática, no debate, nas ideias, debatendo as ideias, elas podem aprender mais e se melhorando. Então, é isso mesmo, a democracia é o caminho para a evolução e para a fraternidade, porque a questão do poder, pelo paradigma consciencial, existem vários objetivos do poder. Poder pelo poder, poder para conquistar isso, para conquistar aquilo, vantagens pessoais e tal, dinheiro, poder, sucesso, fama, etc. Mas existe o poder consciencial, o poder para ter justamente essa fraternidade e para todo mundo se desenvolver conversando, trocando ideias, debatendo no âmbito científico, no âmbito das ideias, porque quem debate, no fundo, como foi falado antes na pensata, não devem ser as consciências se atacando, cada uma querendo prevalecer, mas são as ideias que debatem e vão prevalecer as ideias melhores, e essas ideias melhores elas vão se tornar melhores pelo convívio com outras consciências e outras ideias. É isso. Muito bom. Pegando o seu comentário, você trouxe, né, um conteúdo chamado democracia pura. Você podia expandir um pouquinho mais sobre o que seria a democracia pura? Ou como que isso a gente consegue implementar aqui na dimensão intrafísica? Assim, claro, isso é uma ideia do professor J. Vasconcelos, esse livro Democracia Pura. Então, o J. Vasconcelos ele escreveu esse livro propondo um novo sistema político, que é a democracia pura. Eu li esse livro, tem várias edições, eu pessoalmente já li 3 vezes o livro e, pessoalmente, eu me considero um adepto da democracia pura. Não porque é moda por algum modismo, mas porque eu mesmo também decidi junto com outros da Conscienciologia,
Não quer dizer que é perfeito, mas é um caminho. Ele prepara para algo melhor no futuro. Então, o que me interessou, quer dizer, o que reverberou em mim, principalmente nesse livro, Na Democracia Pura, é a crítica que o J. Vasconcelos, o autor, faz ao sistema político atual, que ele diz que, na verdade, tem um nome de democracia, mas não é a verdadeira democracia. Ele se chama de sistema da representação política, porque, de fato, quem está no poder são os políticos e não a população que não tem algum cargo, que não é a política. Então, não quer dizer que nós vamos acabar com as instituições na democracia pura, não é isso. Mas é um sistema que vai permitir uma maior participação do povo nas decisões, porque ele mostra que os políticos, os partidos e o governo, atualmente, eles estando no poder, eles, de modo geral, eles lutam para aumentar e manter esse poder e os privilégios que eles já têm. Claro que não vamos generalizar. Os políticos também são diferentes entre si. Existem uns melhores, outros piores, no sentido de que querem mais vantagens para si próprios, e outros pensam mais na população e no país. Pessoalmente, dentro da Conscienciologia e fora da Conscienciologia também, eu tenho percebido a divisão, por exemplo, dentro da população ou dentro de voluntários da Conscienciologia entre esquerda e direita, por exemplo, duas tendências ideológicas. Eu, pessoalmente, atualmente não tenho partido e nem ideologia. Eu estudo as ideologias e vejo o que existe de mais científico, de mais válido, de mais atual em cada uma delas. Então, eu percebi que, democraticamente, todos têm direito de aderir a alguma ideologia ou estudar alguma ideologia ou não aderir a nenhuma. Isso é liberdade da pessoa, dentro da democracia. Mas, por outro lado, eu percebo que, de certo modo, é contraditório em relação à proposta da democracia pura, porque na democracia pura, em vez de dividir a população em dois, uma parte brigando com a outra parte da população, na verdade, é a população que tem que se unir pelos seus direitos contra os políticos que estão de esquerda e de direita e de centro, que estão usurpando o direito da população e das pessoas. Então, a questão é mais essa do que aquela da divisão ideológica. Muito bom. Marcelo, aproveitando isso que você está colocando, dentro do escopo da paradireitologia, a gente estuda a questão do Estado Mundial Cosmoético, né? Então, como que você poderia fazer esse paralelo, né, até da democracia pura, com a questão do Estado Mundial Cosmoético, que está muito ligado ao processo do paradireito, né? Como que você consegue enxergar isso, né? O Estado Mundial é um objetivo, é uma perspectiva de futuro que isso pode vir a acontecer. E aí a gente tem que começar a fazer esses tijolinhos, né, agora, para chegar lá. Como que você enxerga isso? Como que você poderia falar mais sobre esse Estado Mundial Cosmoético? Está ótimo, Eliel. Antes de chegar lá, eu só queria esclarecer que, primeiro, que perguntam para mim, porque eu sou do Colégio Invisível da Parapoliticologia, eu gosto do tema e leio, pesquiso sobre isso. É só esclarecer que eu não sei tudo, que eu sou um pesquisador, né? Quer dizer que eu continuo querendo aprender ainda. Então, eu só queria esclarecer, com base naquilo que eu falei antes, que a ideia de
ser antidemocrático, ser sectário, partidário, tendencioso ideologicamente, isso eu posso dizer para vocês, não ajuda no universalismo, no progresso, na evolução consciencial. Eu sei disso porque eu já passei por esse trajeto antes, trajeto partidário e trajeto político-ideológico. Eu, estando na Conscienciologia hoje, na parapoliticologia, eu posso dizer para vocês que aquele caminho era mais estreito em relação aos horizontes que hoje, politicamente, o paradigma consciencial permite. Então, com base nisso, como é o Estado Mundial Cosmoético, ele não, na minha visão, e como o J. Vasconcelos e o Valdo Vieira dizem, que evolutivamente o caminho vai ser para uma maior democracia, uma maior participação, maior voz, mais voz para as diferentes consciências. E então o Estado mundial, se ele é cosmoético, ele passa pelo aumento da democracia. Essa é uma questão, é um requisito inescapável. Então, se vocês forem ler, já leram o livro do Jaime Pereira, Princípios do Estado Mundial Cosmoético, vocês vão ver o que ele escreve a respeito. Que ele diz que no passado já existiram tentativas, quem estuda a história sabe disso, no passado que já houve impérios mundiais no passado. A diferença é que era para algum tipo de dominação, mas ele não era cosmoético. Não quer dizer que não pudesse ter coisas boas, porque o Império Romano, por exemplo, ele unificou uma grande parte do mundo na época em que durou, durante vários séculos. Ele serviu para trazer mais civilização para outras partes do mundo. O próprio direito romano, que vocês que são da área da paradireitologia, que pesquisam, sabem disso. Agora, no Estado mundial, quando é cosmoético, aí já precisa de ter respeito mesmo a todas as consciências. Muito bom. Tem uma outra pensata que eu vou colocar agora, Marcelo, que tem muito a ver com isso tudo que a gente está falando, sobre democracia pura, sobre a questão do Estado Mundial Cosmoético. E aí eu vou ler essa pensata, porque eu quero que você faça um comentário. Ela é bem curtinha, né? Mas ela sintetiza muito bem isso. Ela coloca assim, né? A pensata da Lexio Pensatas, volume 2, página 1328, epígrafe, né? É para politicologia. E aí ela fala o seguinte: a democracia pura é o amor coletivo em ação. Você poderia comentar sobre isso? É o amor o quê? É o amor coletivo em ação. Eu só posso dizer que eu concordo com isso. Me agrada muito. Eu gosto. É aquela questão que eu dizia antes, que a pessoa está desconfiada com a democracia pura, mas, na verdade, existe problema com o autoritarismo e existe problema com a democracia. Mas, para ter, na minha visão, para ter mais respeito às consciências e mais amor, o caminho é caminhar para mais democracia, mais liberdade, não menos. É aí que vai, a partir da própria liberdade, da própria democracia, é que vai começar a melhorar mesmo. Marcelo, você está colocando uma coisa aí, assim, está vendo para mim, de ideias, desse entendimento, é o quanto que
hoje minorias ficam no poder, sendo que a maioria, que seria a questão do povo e que envolve a coletividade, também tem esse poder, né? Então, essa distribuição da representatividade para a coletividade e a coletividade ter força para tomar as decisões importantes, né? E não ficar como um representante. A política hoje tem essa representatividade, né? Nós elegemos um político que ele representa a gente, ele fala pela gente. E aí, quando você tem a coletividade falando de forma direta, né? Isso tem lá na primeira pensata, né? E no caso a democracia direta, ou seja, a própria população pode decidir questões importantes do país, aonde ela está inserida dentro da coletividade, dentro da sociedade. Então, isso, para fazer um fechamento desse bloco, ele trouxe muita reflexão disso. Quanto que hoje a democracia pura e o Estado mundial caminha para que a coletividade tenha voz, que a coletividade seja decisiva nas decisões da própria coletividade. Eu achei muito bacana, porque o que você está trazendo está fazendo a gente pensar muito sobre isso, sabe? É uma coisa que, às vezes, a gente não para pensar que a coletividade tem poder, que a coletividade ela tem responsabilidade, né? Porque quando eu terceirizo a minha responsabilidade para o outro, eu acabo não assumindo o meu ato político, eu acabo não assumindo a minha própria responsabilidade. Eu só queria esclarecer rapidamente que enfatizar aquela questão da liberdade, porque às vezes a pessoa ela tem medo da democracia, é desconfiada com a democracia porque ela tem medo da massa ignorante tomando poder, mas é só para esclarecer que os cientistas, os pensadores, os filósofos, os conscienciólogos, eles também vão ter a liberdade da democracia pura, entendeu? Não vão ser reprimidos. Então, não é para, penso, não é para se preocupar quanto a isso, né? A democracia pura. A democracia pura não é uma imposição, ela vai dar liberdade das pessoas de escolherem o que elas vão fazer em termos pessoais e em termos coletivos. Beleza, muito bom. Então, agora eu vou chamar então os comerciais, Thaís? Vamos fazer uma pequena pausa para os nossos comerciais e você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da rádio RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI Rede Comunicadora Iguaçu. Estamos entrando no nosso último bloco, dando prosseguimento ao bate-papo com o convidado, o professor Marcelo Roni. Eliel? Bom, infelizmente estamos no último bloco, né? Nós vamos estar fechando o programa. O assunto está muito interessante e muito instigante, né? Com relação às temáticas. Mas, Marcelo, eu queria que você pudesse dizer para a gente aqui no programa como a cosmoética e o paradireito influencia na parapolítica. Bom, eu penso, na minha visão até agora, pelas minhas pesquisas, eu vejo que esse é o diferencial da parapolítica, porque é uma política multidimensional e evolutiva e tal, dentro do paradigma consciencial, que é cosmoética, que é o que falta, de modo geral, na política comum, a política intrafísica comum, vulgar. Então, o diferencial é exatamente a cosmoética que falta na política. Não significa que por exemplo,
serenões extrafísicos, intrafísicos, colégio invisível dos serenões e amparadores não possam e ajudam na política intrafísica. A política ela é multidimensional e é evolutiva. Os políticos é que muitas vezes não veem isso, nem os cidadãos. Uma parte já enxerga, mas uma grande parte ainda não. Então, o grande diferencial é isso, porque sem cosmoética não é a parapolítica que nós estamos buscando, aquela política maior, evolutiva, do colégio invisível dos serenões e tal, democrática, com a participação dos cidadãos. Então, é esse avanço que diferencia. Você tinha me perguntado também sobre para-direito, é isso? Sim. Ah, tá. Então, o para-direito é o seguinte, é que o que eu tenho percebido é que, por mais que eu não seja formalmente pesquisador do Colégio Invisível da Paradireitologia ou da Paradireitologia, eu acabei me deparando com isso, sim, porque um dos grandes temas que eu pesquiso é a democracia. Então, eu vejo que a democracia, por exemplo, ela não pode ser confundida com liberdade individual, simplesmente. Liberdade de escolha e com... Né, agora, ela é também a democracia, ela envolve a pluralidade, quer dizer, não adianta eu ter o meu direito, a minha liberdade, e eu vou querer impor isso na sociedade, no governo. Não é nada disso, o respeito ao pluralismo. Isso é democracia também. As diferenças individuais, as diferenças entre os grupos, e o respeito por toda essa diversidade. Isso é democracia também, o direito dos outros de pensarem como eles acharem como eles quiserem. É isso que você está colocando, a questão do respeito, né? À pluralidade, o respeito à diversidade, o respeito às diferenças, e isso é uma base do paradireito, né? Então, o paradireito, quando trabalha com a consciência, ela vê todos os seus respeitos atendidos, né? Então, não é uma coisa que é imposta, né? Que é colocada de goela para baixo, né? De imposição, mas é uma questão de entendimento mais amplo daquela consciência, os direitos que ela tem, os paradeveres que ela também tem que exercer em cima desse contexto. E aí, eu acho que isso aí que tem a proximidade, né? Da questão da cosmoética, da parapolítica, porque é essa organização de sociedade e para a sociedade, né? A SOCIEX, né? Sociedade extrafísica, também tem um funcionamento, e aí o paradireito ele entra dentro desse universo que corrobora com o que você está colocando. E aproveitando isso que você colocou, você escreveu 2 livros, né, dentro dessa temática. Uma delas é a consciência multifacetada e a outra é a evolução da consciência e parapolítica. Você poderia comentar um pouquinho sobre essas 2 obras suas? Sim, pois não. Então, só pegando um gancho, talvez, o segundo livro, principalmente, eu acho, eu percebi aquela conexão que eu tinha falado antes com o direito dos outros, porque por mais que eu pesquisasse a política, a parapolítica, a democracia, eu acabei me deparando com o paradireito mesmo, porque eu vi a importância do direito dos outros. Então, isso aí se deu principalmente, eu acho, no segundo livro. E esse segundo livro, ele daria para resumir dizendo que ele é um livro conscienciológico que
examina a consciência pelo paradigma consciencial segundo várias especialidades conscienciológicas. Então, não é só a parapoliticologia e a evoluciologia, que está no título, mas existem capítulos e partes com abordagens segundo outras especialidades da conscienciologia também. Então, por exemplo, tem capítulos sobre pensonologia, tem capítulo sobre paracronologia, tem uma parte sobre cosmoeticologia, eu acho que com 2 capítulos. Tem, por exemplo, experimentologia, parece que são 2 capítulos também. Então, quer dizer, são várias especialidades. O título completo é Evolução da Consciência e Parapolítica, Análises Transdisciplinares Críticas. O título do meu primeiro livro é A Consciência Multifacetada, Análises Transdisciplinares da Evolução Consciencial. Então, esse primeiro livro, eu posso dizer que ele é um livro sobre a evolução consciencial, evolução da consciência, ou sobre a evoluciologia. Eu fui escrevendo esse livro, foi na 3ª tentativa. Eu tentei antes, não conseguia, não saía, só consegui quando eu deixei de me concentrar no único tema. Eu estava muito preocupado com isso naquela época, e quando eu percebi que eu podia escrever sobre outros assuntos que eu conhecia, que eu tinha estudado, que eu tinha conhecimento, que eu tinha na minha memória, aí é que o livro, aí que me soltei. E saíram, então, outros assuntos, e aí eu fui escrevendo, eu percebi que ultrapassou o tamanho de um artigo. Aí eu disse assim, então agora vai ser um livro. Aí realmente foi, e até tive que tirar uma parte, foi meio diferente, e que eu deixei para o segundo livro e para outras publicações também que ainda vão acontecer. Então, a consciência multifacetada, ele poderia, eu não sabia na época, mas hoje eu percebo que ele poderia ser considerado um tratado de evoluciologia, pelo menos no formato de tratado. Se a pessoa quiser considerar assim, eu não estou comparando com outros tratados que são maiores do que o meu, que são uma pesquisa muito maior, muito bem feita, não só do Valdo Vieira, mas de outros pesquisadores da Conscienciologia. Se for comparar o meu livro com o deles, aí realmente a gente até pode dizer, o deles é tratado, o meu não. Mas então mas de qualquer jeito é um pequeno tratado, ou então pelo menos um livro que pode ter conteúdos interessantes para quem se interessa pela evolução da consciência. Então, esse livro, eu digo que ele é tratado porque eu fiz uma pesquisa exaustiva das linhas de evolução possíveis que eu, na minha pesquisa, na vida toda e especificamente para esse livro, eu tomei conhecimento. Eu enumerei quase 50. Eu acho que foram 47 linhas evolutivas, contando com a conscienciologia ou com a evoluciologia. Eu acabei selecionando 40.
Então, esses 40 são 40 capítulos do meu livro. Existem outros 6 mais, capítulos auxiliares ou capítulo conclusivo sobre evolução consciencial no final. Então, é um livro que ele trata de linhas evolutivas na economia, na biologia, na política, até mesmo na religião, na mitologia, na psicologia e em várias áreas. Quando era uma área maior, eu classificava em parte. Então, tem as partes e os capítulos. São 7 partes no total e 46 capítulos. É interessante, Marcelo, você está colocando, porque realmente linhas evolutivas são perspectivas e olhares diferentes, né? E aí a gente tem uma cosmovisão ou uma visão, né, maior dessas linhas de pesquisa, dessas linhas evolutivas e como que a gente pode, né, seguir ou desenvolver dentro dessas linhas. Eu acho muito bacana a gente ter esse trabalho seu, esse trabalho que pode trazer uma nova perspectiva das pessoas, sair, às vezes, de uma perspectiva, às vezes, muito fechada de conhecimento e abrir esse conhecimento para uma série de coisas, que eu acho que o para-direito é justamente isso, né? É onde ele tem uma multiplicidade de opções, ele tem uma multiplicidade de como se caminhar evolutivamente, e aí a gente se depara com essa situação. E aí eu vou trazer, então, uma pensata, né, para o nosso fechamento do nosso bloco, e aí eu gostaria que você comentasse sobre essa pensata, e aí logo em seguida, né, ao você comentar sobre a pensata, você fazer a sua despedida, né, do nosso público, dos nossos ouvintes, né, deixar talvez algum recado que você queira passar para eles ou deixar para eles, em termos de reflexão e etc. Tá? Então, eu vou ler a pensata, né, da Lex da Horta Pensatas, volume 2, página 1328, epígrafe, né, para a política. Ele coloca assim: para a política, : inteligência evolutiva. Você poderia comentar? Eu, pessoalmente, gosto muito desse conceito do Valdo Vieira, trazido por ele, de inteligência evolutiva, porque se fala muito das várias modalidades de inteligência, e ele lançou essa que possivelmente é a mais importante de todas, porque permite a evolução da consciência multifacetada em várias áreas. Então, o que acontece é que é exatamente o que eu pesquisei, porque converge com o meu tema, principalmente do primeiro livro, que é um livro sobre evolução. Agora, já no segundo, eu era pesquisador mais da parapoliticologia, apesar que eu nunca abandonei totalmente a evoluciologia, porque eu considero que a evolução e a evoluciologia são muito amplas, dá para pesquisar em várias áreas. Então, dá para pesquisar a evolução da consciência, por exemplo, na política, ou a evolução da política na história, por exemplo. Então, eu acho inteligência evolutiva, eu acho realmente fundamental nos nossos estudos da consciência pelo paradigma consciencial. E aí você pode se despedir. Tá ótimo. Então, é só agradecer a audiência, o convite também, e gostaria muito que vocês todos algum dia escrevessem, publicassem
as gestações conscienciais de vocês também, que uma boa parte já está fazendo com artigos, verbetes da enciclopédia da Conscienciologia com livros. Então, o que mais pesquisadores, quando chegar o momento deles, que acharem que já está bom, começarem, então, a publicar as gestações conscienciais deles também. E eu digo isso que eu quero dizer para vocês que para mim também eu tive que fazer minhas autossuperações, porque eu era uma consciência mais da leitura do que da escrita, ou melhor, só da leitura num certo momento, não da escrita. E eu continuo predominando na leitura que eu gosto mais, né? Mas dá para escrever, sim, dá para... Porque se você tem um conhecimento, se você tem um pensamento, uma linha de pensamento, uma mensagem, vai tentando que você consegue. Se você consegue falar isso, você consegue escrever o que você está falando. Então, vai aos poucos, cada dia escreve um pouco que você chega lá também. É isso. Beleza, obrigado. Obrigado aos ouvintes. E aí, agora eu deixo para a Thaís fazer o nosso encerramento. Chegamos ao final do programa. Eu, Thaís Oliveira e o professor Eliel Queiroz, agradecemos a presença do professor Marcelo Rouanet, aos espectadores e ouvintes que nos honraram com a participação. Queremos também convidá-los para, na próxima semana, no mesmo horário, sintonizar com a Rede Comunicadora Iguaçu RCI 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia, lembrando que o Paradireito é para todos.